Maravilha, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo. Esse é o canal Lenda em Movimento. Você está aqui para ver mais uma análise de ações. Estamos na última do trimestre. Saideira, sem mais delongas, estamos aqui com Vivara, tá? Então, aqui, Vivara, fizemos o grupo Mateus, já saiu no nosso canal. E aí, na semana que vem, nós não temos mais nenhuma empresa. Então, vamos para Vivara, tá? Bom, Vivara, empresa super conhecida do meio de artigos luxuosos. Então, empresa do varejo também, né? Que faz parte da nossa carteira. E hoje, bom, já dei uma olhada, não fui bobo, né? Tem que olhar um pouco da apresentação, mas vamos dar uma olhada aqui para como foi o resultado de Vivara, tá? Bom, ah, aqui ponto positivo para eles, né? Muitas disponibilizam a apresentação, outras não. Eles disponibilizam, mesmo que a apresentação ainda não aconteceu. Mas o que aconteceu aqui que são os principais destaques do ano de 2025. Primeiro, a receita cresceu, crescimento forte de fato, foi muito forte, foi muito bom o crescimento, tanto na receita bruta quanto na líquida, tá? Então, crescimento de same store sales também foi ótimo, crescimento do digital também de 31%, potencializado pela Black Friday, né? 19% no ano é um crescimento muito bom do digital. Eles cumpriram o guidance de expansão deles. Foram 41 novas lojas abertas em 2025, sendo que a maioria é de 39 Life, né? E outras duas Vivara, sendo que 24 lojas foram do quarto tri. Então eles aceleraram essa abertura de lojas. Eles estão aí com guidance para 55 a 65 novas lojas para esse ano de 26. Fizeram aqui um avanço de rentabilidade, então teve margem EBITDA ajustada crescendo. E aí eles trazem esse lucro líquido ajustado, que nós já vamos olhar um pouco. No lucro líquido contábil teve queda, forte queda, mas no ajustado veio com certo crescimento, sim, e dá para entender todos esses itens, tá? Outra coisa positiva é a redução de 35 dias de estoque. Eles estão mexendo muito nessa questão. Alguns trimestres eles focam muito na na produção, né? Em olhar como que tá ali o lucro bruto e tal. Mas nesse eles fizeram aqui um olhar, tiveram um olhar especial com os estoques. E aí tiveram uma robusta geração de caixa operacional, tanto que eles reduziram a dívida deles em 58%. Então, a dívida deles é bem pequenininha, a maioria da dívida que eles têm é muito por causa do risco sacado que eles têm que fazer em alguns trimestres. Então, receita bruta crescendo forte, 18% no composto, market share crescendo 2,8 pontos percentuais, ganhou mercado, teve um same store sales que foi bom também, 2 dígitos, não é ruim. Olhando aqui para 23 e 24 e 25, 24 foi um ótimo ano, né? Mas 25 foi bom também. Crescimento de lojas 14% ao ano, sendo que a maioria está sendo de lojas Life por enquanto, mas as lojas Vivara já tem aqui muita relevância dentro, né? E o ROIC ficou em 22%, bem parecido com o ano anterior, inclusive. Aqui eles já dão destaque para as otimizações de estoque que eles fizeram, então eles estão fazendo algumas iniciativas para conseguir fazer com que os produtos sejam vendidos mais rapidamente. Então a primeira é a realocação de peças entre lojas. Então, se uma loja está vendendo muito e a outra está com estoque, eles realocam esse estoque e conseguem fazer com que as peças sejam vendidas com mais velocidade. Outra coisa é o que eles sempre fazem, que é o derretimento. Então aqueles produtos que estão encalhados, não vendem há muito tempo, eles derretem esse ouro e fazem novos produtos que vendem melhor. E o consumo de excesso e redução de compras, né? Então, eles fizeram aqui uma redução de compra da matéria-prima, já que o ouro está com uma crescente no preço aí, né? Pelo que parece. Tanto que eles tiveram um impacto lá no lucro bruto deles, mas a gente já vai olhar para isso. Então, essa foi a dinâmica para a redução de 35 dias do estoque. Então, muito bom aqui o trabalho da companhia com relação a esse tema. Aqui eles explicam um pouquinho mais de como funciona e o que eles estão pensando para continuar fazendo isso, né?
Então eles têm aqui esses planos, né? Então, consumo de excesso de ouro, derretimento de joias, o ajuste do sortimento por loja, né? E o consumo de pedras e componentes. Então eles estão pensando aí em reduzir cobertura, fazer nova rodada de derretimento e por aí vai. Então, mais do mesmo, assim, para eles continuarem mudando aqui a rentabilidade deles e a otimização da gestão de estoques. Aqui a robusta geração de caixa operacional, né? Então eles geram muito caixa, eles geraram muito caixa nesse ano. Foram 200 milhões de caixa contra 86 milhões no ano passado. Capital de giro sobre a receita operacional líquida de 71%, né? Então, isso é que aí o que eles aproveitaram e fizeram, eles reduziram aí um pouco da dívida deles, que passou a ser 137 milhões e antes era 330, né. Então, eles têm uma dívida muito suave, tá. Essa dívida geralmente vem por causa de risco sacado, muitas das vezes. Então, é bem tranquilo aqui a questão com a dívida da Vivara, nada do que se reclamar aqui, e esse valor eles acabaram aí fazendo um ajuste na dívida, porque eles acharam melhor, e aqui tá até escrito, né, incluindo o risco sacado, né. Aqui é a expansão, maravilhoso, então a empresa segue com expansão forte de aberturas líquidas, né. 24 foi um ano muito forte de crescimento, né, mas 25 não ficou para trás, e aí agora eles vêm com 55 a 65 lojas de crescimento, onde a maioria delas vai ser provavelmente lojas Life, né. Aqui eles até mostram onde eles vão expandir, a maioria no sudeste, e eles vão fazer aí resultados comprovados para abrir uma segunda loja no shopping. É interessante isso porque eu vou lá no Minas Shopping de vez em quando, é o único shopping que eu vou com mais frequência porque ele é o mais perto de casa, mas no mesmo shopping tem uma loja Vivara e tem uma Lojas Life, né. Então eles conseguem ter aí lojas que competem entre si, muito entre aspas, mas que conseguem trazer rentabilidade e venda para eles do mesmo jeito. Então, eles têm aqui já 65, 165 lojas em ambos os shoppings, né? 51% dos shoppings, 165 lojas estão abertas, né? Tanto Vivara quanto Life, ou até mesmo o quiosque, né? Receita bruta crescendo 17%, muito bom. A maioria é de lojas Vivara, mas lojas com Life crescendo também, todas crescendo 2 dígitos, isso é o destaque, né, que eles trazem muito no quarto trimestre, muito impulsionado pela Black Friday, né. A receita bruta por categoria, aqui eles explicam que todas cresceram, duplo dígito, né, então tá aqui a comprovação. Então, acessório, relógio, life e joias com crescimentos de duplo dígitos, muito bom aqui para o ano. Eh, acessórios e só acessórios e serviços que não, né, mas a maioria das categorias crescendo aí, eh, duplo dígito, muito bom. Aqui a receita de subvenção e receita líquida, então a receita cresceu no mesmo patamar, então não tem muita devolução mesmo do produto, né, mas, essa subvenção aconteceu muito por causa do centro de distribuição lá no Espírito Santo, e teve uma redução do ritmo produtivo e, teve uma menor geração de crédito presumido de ICMS, né. Mas tudo super tranquilo aqui. O lucro bruto, ele veio muito em linha aqui para o quarto tri, então teve um aumento de custo no quarto tri, mas no ano que é o que interessa também para o quarto tri, veio com bom crescimento, 16% em bases comparáveis. Eles começam a trazer esse lance de base comparável, eu confesso que eu não entendi muito bem não, mas, é é um trimestre, tá, a base comparável é mais por causa da questão com o preço, né. Eles seguraram um pouco o preço, eles postergaram o repasse de preço em cima dos produtos para conseguir ter promoções sendo feitas para conseguir vender, e aí, eles fazem esse base comparável por causa disso, tá. Aí vem o EBITDA ajustado que segue na mesma lógica, tá. Então crescendo aqui 18% e crescendo 20%, margem EBITDA muito tranquila também, 24% no ano e 27% no trimestre. Trimestre é mais forte por causa da Black Friday, né, então tudo certo aqui. E aí vem o lucro líquido ajustado. Nós já vamos olhar um pouco para a tabela,
e eu vou mostrar para vocês por que que eles mostram esse lucro líquido ajustado, enquanto lá no Fundamentei tem o contábil, né? Mas no ajustado, o lucro líquido chegou em 600 milhões, crescimento de 22%, e no trimestre foi um crescimento de 28%, foram quase 300 milhões de lucro líquido. Então, aqui, eles até explicam um pouco que teve alguma coisa de alíquota efetiva do imposto por conta de juros sobre capital próprio pago no período, né, e por aí vai. Então, para 2026, eles querem ter a manutenção do crescimento sustentável, que é o que eles já fazem há muito tempo. Então, eles seguem crescendo o número de loja, crescendo o número de receita, querem gerar caixa operacional, como eles fizeram nesse ano, e eles querem maximizar o retorno, preservando rentabilidade. Então, não basta ter retorno, eles querem ter um retorno rentável, né? Então, aqui eles fecham a apresentação e aí a gente vai para o anexo, que é os saldos ajustados, né? Então, o que que aconteceu aqui? Eles tiveram um impacto positivo no trimestre de 7 milhões com relação ao impacto de fabricação deles, e eles tiveram também um imposto de renda diferido positivo de 18 milhões. Então, eles tiveram esses ajustes que fazem com que o ajustado cresça ao invés de cair, como a gente viu lá no contábil, tá? Então, é mais ou menos por isso. Então, no ano crescendo 22% no trimestre crescendo 28%, margem líquida crescendo em ambos, né? Mas o que a empresa fala aqui, basicamente, é que aconteceram não recorrentes, que não vão acontecer sempre, muito ligado à fabricação, que são ajustes que eles fazem de estoque, e imposto, que eles tiveram aí uma alíquota recebida de 18 milhões, que acaba fazendo diferença aí para o lucro líquido no final, né? A Vivaro não é uma empresa enorme ainda, então qualquer milhão que ela consegue salvar que ajuda. E aí o resultado financeiro ele foi maior no quarto tri, isso foi outra coisa que atrapalhou o lucro líquido contábil lá, né? Crescimento de 86% que eu tô vendo aqui, ó, e o crescimento de 141% no ano. Então, mesmo que ela teve uma redução de dívida, eles tiveram aqui um resultado que foi financeiro que acaba atrapalhando um pouco a margem EBITDA, tanto que caiu aqui tanto para o trimestre quanto para tanto para o acumulado quanto para o trimestre, né? Então, mais ou menos nessa vibe aí o resultado de Vivaro. Bom, nós vamos dar uma olhada aqui o cálculo do ROIC, né? Bem legal de deixar isso daqui. Agora nós vamos dar uma olhada no release, porque a gente já se arrependeu de não ter olhado o release. Sempre lembro dessa história de Engie, né? E a gente teve aí um problema de não ter visto o release, né? Mas assim, eles vão trazer basicamente a mesma coisa do que foi feito lá na apresentação, mas tem coisas a mais aqui. Então, esses aqui são os destaques que nós já vimos lá: geração de caixa operacional, receita bruta e líquida crescendo, venda digital boa, same store sales crescendo pouco, mas crescendo, e abertura de lojas cumprindo o guidance deles. Aqui aquilo que estava escrito no slide, né? E eles vêm com uma mensagem aqui. E aí nós vemos aqui é interessante dar uma olhada, porque eles mostram um pouco da receita bruta por canal, né? Então você consegue ver claramente que a Vivara é é o que carrega o resultado da Vivara, mas o Lojas Life está vindo com crescimento ano após ano. No quarto tri, o quiosque vendeu, foi bom, mas no ano continua gerando resultado negativo aqui para a companhia de decréscimo, né? 15% no ano. Então, a receita líquida chegando a 17% de variação, quase que parecido aqui com a receita bruta, muito tranquilo também. Aqui a receita bruta por canal em gráfico, né? Aqui as lojas, né? Então eles mostram um pouco da abertura de lojas. Certamente eles fazem muita abertura de live aqui. Então teve aqui uma abertura líquida de quiosque também no trimestre, mas teve um fechamento no ano anterior, né? Então o número total de vendas
chegando aqui em 41, com aumento, né? São 498 postos de venda, enquanto no ano passado eram 457. Aqui a safra de crescimento por área, né? Por área nem faz tanto sentido assim, mas enfim, deixa eles fazerem, né? Aqui o nível de canibalização, né? As lojas Life, eles detalham cada uma das frentes. Destaque positivo vem para vendas digitais, que cresceram 31% em comparação ao quarto tri. Então a Black Friday veio com boas notícias, então teve aí um negócio de personal shopper, teve um novo aplicativo, destaque para Black Friday, quando teve aí uma elevada relevância na dinâmica comercial do trimestre para a companhia, né? Então, muito bom isso daqui, é interessante demais ver que a empresa consegue rentabilizar digitalmente e principalmente para cá, né, para Life, vai ter muito jovem, muita mulher jovem que gosta de comprar pela internet, não vai na loja de jeito nenhum e aí a empresa consegue rentabilizar dos dois jeitos, né? Receita bruta por categoria, então a gente viu lá que a maioria cresce em duplo dígito, menos acessórios, né, e serviços, mas e o mesmo comportamento aqui para o ano, mas super em linha também, acessórios tem esse comportamento. O que importa é que as joias, Life e relógios conseguem ter um aumento aí ao longo dos trimestres, né? E aí a gente vai para as deduções na receita, né? Então é tudo aquilo que nós estávamos explicando sobre imposto e sobre... Aqui é mais sobre imposto, né? Então a receita líquida vai a 1 bilhão, 16% de crescimento, enquanto no ano foi 3 bilhões, crescimento de 17%. Aqui dá para ver um pouco do lucro bruto, né? Então dá para ver que eles tiveram uma alta de custo total aqui no trimestre. Então isso aqui atrapalha a geração de resultado no trimestre. Por isso que a gente vê o lucro contábil caindo bastante, mas no ano foi um custo controlável, cresceu no mesmo passo que a receita, então não tem muito jeito, né? Mas aqui o crescimento maior está para insumos, matérias-primas e produtos, né? Então eles gastaram mais para comprar matéria-prima. É um custo que eles acabam não controlando, não tem jeito. Então no quarto tri vem aqui um aumento em relação à receita líquida, né? Mas no ano ficou bem estável, pelo menos. Então, as despesas de fábrica caíram, isso aqui é muito positivo. Eles fizeram esse trabalho ao longo do ano de 2025 e conseguiram fazer com que as despesas da fábrica caíssem bastante. E aí, como o insumo e a matéria-prima eles não controlam muito, então eles fazem um trabalho aqui onde eles podem mexer no lucro bruto. E aí ele cresce no trimestre aqui a 5%. Então o lucro bruto ele, ele cresce assim, bem menos que a receita líquida, mas por tudo isso que a gente explicou aqui, mas no ano o lucro bruto cresceu ao mesmo passo que a receita praticamente, com margens brutas muito altas, né? Impressionante, mas aqui é do quarto tri bem machucada mesmo por conta desse aumento expressivo no custo total, puxado pelo insumo, matéria-prima e produto, né? Aqui você consegue ver em gráfico que eu expliquei. Vamos tomar uma água, né? Então eles têm aqui o lance dos estoques, né? Do GGF. Aqui o custo, né? Do CMV, né? Aqui eles até falam um pouco que a companhia priorizou o ganho de market share, então não foi nem muito a questão com o ouro mais caro, né? Importante isso daqui, importante entender isso daqui. Fábrica mais pessoal, ganho de produtividade, né? Isso é claríssimo. E aí nós vamos para frente, tá? Então as despesas operacionais. Então essa é uma empresa que tem um gasto elevado, tanto em relação a na verdade, ele tem um custo, tem um lucro bruto alto, então a margem bruta é alta, mas aí isso dá uma dinâmica para a empresa gastar mais depois dessas linhas e vem justamente esses gastos aqui, onde você vê que o aumento com frete no quarto trimestre foi crucial para aumentar aqui para baixar o número e para aumentar as despesas gerais administrativas, né?
mas os serviços profissionais contratados aqui com muita alta, despesa com marketing também, mesma coisa para o ano. Então é uma empresa que gasta muito com marketing, tem aí questões, contratos com pessoas como a Larissa Manoela, a Gisele Bündchen. Então, eles têm aí esses gastos e tem muita liberdade para gastar cá para nós. Então, a despesa crescendo muito mais aqui no trimestre, né, 22%, mas aqui cresceu igual a receita no ano, então beleza. Então você fica meio que no zero a zero. Então, mas muito que acontece nesse trimestre foi porque a Vivara priorizou o ganho de market share, ao invés de repassar preço, né. Então, é uma decisão que a empresa toma para conseguir crescer market share, e aí mais pessoas sabem do produto, né, então possivelmente vão virar outras vendas ao longo desse ano em datas marcantes e por aí vai. E aí vem aqui as despesas gerais administrativas mais resumidas, né, então você consegue ver aqui que o crescimento foi de 8%, isso é bom. Aqui é a despesa operacional, né, da operação da empresa. Então tem ainda, são 3 fontes de gasto, né, para produzir, despesa operacional e despesa geral administrativa, então a empresa precisa ter certa disciplina na hora de gastar, né, não pode gastar tudo aqui, mas a despesa operacional, a receita líquida em relação à receita líquida é muito relevante, né, bem irrisório assim, tranquilo. Aí vem o EBITDA, então o EBITDA a gente já viu lá que a margem vai cair por conta desses aumentos nos custos, principalmente do lucro bruto lá, mas no ajustado, né, aqui o ajustado ajudou muito no trimestre, né, o ajustado vem aqui para 286 milhões na margem EBITDA, evitando quedas maiores, né. Então, e aqui no ano veio 16% de crescimento, muito bom, margens até estáveis, né. Então, outros trimestres foram fortes, o quarto trimestre não foi tão forte assim, mas não evitou que a empresa ficasse aqui com um crescimento bom do EBITDA ajustado. Beleza, e aí a gente parte para cima aqui com o lucro líquido, né. Então o lucro líquido, ele contabilmente falando, ele cai no ano e no acumulado, mas no ajustado crescimento por conta dessas questões do estoque e do imposto, tá. Não, nada demais também, assim, aqui lembrando do risco sacado, né, olha quanto eles lançaram de risco sacado no ano passado, né. Então é uma empresa que quase não tem dívida mesmo, empresa tranquila demais. Então a empresa teve aí, antecipou algumas coisas de dívida, né, e aí acabou diminuindo, mas mesmo assim a dívida deu uma aumentada aqui no caixa, né, caixa líquido, né, mas mesmo assim em relação a níveis, em relação ao EBITDA é bem tranquilo. Aqui os CAPEX, principalmente o CAPEX vai para novas lojas, né, mas praticamente não tem muito gasto com isso daqui, tranquilo demais. Empresa que gera caixa, positivo, geração de caixa livre de 361 milhões, enquanto no ano passado foi negativo, muito por causa do risco sacado. E aí a gente parte aqui para a dinâmica dos estoques, que eles já falaram um pouquinho, já falamos sobre isso lá atrás também. E aí expansão, né? Tem aqui a loja do Panamá, eles não abrem muito como está a loja no Panamá, mas presença nacional aqui da Vivara, principalmente no Sudeste, mas com grande relevância já no Nordeste e aqui no Sul, né? A empresa está com muita evolução aqui em relação à sua quantidade de lojas abertas, né? 3% de crescimento de lojas no composto, né? Market share ganhando peso, né? Muito bom, isso aqui a gente já viu. Uma coisa que eu achei interessante, 89% da companhia são mulheres. Então, mais diretoras, mulheres, por aí vai. Então, muito legal isso aqui, ver que a galera preza aqui pelas mulheres, mas mulher deve entender mais de joia do que homem, né? Vai saber. Ah, ok. E aí vem a demonstração de resultado, o consolidado, né? Então aqui a gente vê aquele resumo inteiro que eu expliquei para vocês e a gente fecha o resultado de Vivara aqui, tá? Então, nada demais assim com o resultado. Eu não vou dizer que é um resultado. Não, é um resultado excelente, sim, tá?
Fato que ela prioriza ganho de market share. Vou colocar aqui nota 5 para a Vivara e vamos dar uma olhada aqui no comentário da IA, né? Bom, na cotação por lucro, então o lucro está muito mais alto que a cotação aqui. Na verdade, a cotação está mais barata, né? Então eu fiz até uma compra esses dias aqui, mas sem sucesso, então eles têm que ajustar essa cotação aqui para nós, né? Então, depois eu vou mostrar isso lá na carteira, né? Beleza. Então, aqui no contábil, como eu mostrei para vocês, a empresa vai reportar uma queda, mas nada demais aqui. Dívida, empresa zero dívida, zero estresse, tem caixa, empresa tem payout, pagou uns proventos gordos aí no ano passado. E vamos dar uma olhada aqui no comentário. Empresa dele tá com crescimento. Vou olhar só a conclusão, tá? Sim, sim, ok. Isso, mais ou menos isso daqui. É porque, assim, como ela fabrica menos joias, aí ela perde uma subvenção fiscal lá da Zona Franca, né? Ela tem uma fábrica lá em Manaus. E isso acaba punindo a margem operacional temporariamente. Mas gerou caixa, reduziu o nível de capital de giro, né? Derrubou a alavancagem para 0,2 vezes, né? Abriu mão de maquiagem contábil de curto prazo, e aí para voltar a crescer, né? Como se fosse um trator. Eu não entendo esse comentário assim do Arthur, não, mas é, o trator aqui foi, foi feito pela quantidade de vendas feitas e muito por causa dessa questão do imposto, né? Beleza, então. O último comentário aqui é o meu e a gente vai pra cima com o comentário. Até daqui a pouco. Bom, é isso, rapaziada. Vamos então para o resumo aqui de Vivara. A receita bruta ele está crescendo. Então, tanto no ano quanto no trimestre, isso mostra que as aberturas estão surtindo efeito, né? Então a empresa consegue ter ganho de escala com sua receita. Lucro bruto no trimestre veio um pouco prejudicado. A gente explicou, a empresa explicou um pouco disso, de que ela preferiu ganhar market share do que repassar preço. Então isso acaba sendo lançado lá dentro do custo de produto vendido, né, o CPV. E aí, pro ano veio super em linha, sabe? Então, eles também fizeram um trabalho de abaixar os custos com fábrica que foram excelentes para ao longo do ano e o que eles podem controlar, eles fazem para fazer com que essa linha não cresça tanto, né? Já que teve produção baixa nesse trimestre em si de produtos, né? Gasto operacional com vendas e marketing são comuns para a Vivara, isso é tranquilo. Como é uma empresa que tem uma margem bruta alta, ela ganha liberdade para gastar mais nas outras linhas, né? A fim de trazer mais clientes para as lojas, e nessa especificamente, com venda e marketing, tendo aí a Gisele Bündchen, tem a Larissa Manoela e deve ter outras influências famosas que acabam trazendo muito, acabam trazendo muitos consumidores para dentro da loja. Despesa geral administrativa não tenho nem o que falar, né? Então, o crescimento que ela tem com mais lojas, com mais pessoas sendo contratadas, acaba fazendo com que essas despesas cresçam e cresçam mais do que a receita, mas é natural também. Contabilmente, nós teríamos um lucro um pouco menor, tanto para o trimestre quanto para o ano, só que os ajustes com impostos e estoque fazem com que o ajustado fique com bons crescimentos desse indicador. Então, crescimento de duplo dígito, mais de 20%. Guidance batido para o ano de 25 e Guidance está lançado para o ano de 26. E o ótimo trabalho com o estoque, né? Então a empresa consegue fazer aí bom reaproveitamento de produtos que não vendem, fazem giro entre lojas, né? Para conseguir reaproveitar o produto e por aí vai. Outro fator que acabou atrapalhando aí a companhia é o resultado financeiro, né? Então, mesmo com o endividamento sendo abaixado por geração de caixa expressiva, é, a, que serviu aí para baixar o índice de endividamento, mas a empresa ainda tem muito resultado financeiro reportado, né? Bom,
Com os não recorrentes, o resultado foi excelente. Sim, é um resultado bom. Claro que não teremos não recorrentes para sempre, mas a postura da empresa em ganhar market share, abrir novas lojas, reduzir endividamento, mostra o quanto ela quer gerar valor para o acionista e segue trabalhando para crescer os resultados. Então é isso. Resultado de Vivara é isso. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Me conta aqui nos comentários o que você achou dos resultados. Gostou, não gostou? E vamos para mais vídeos muito em breve. Muito obrigado por quem me acompanhou nessa saga de resultados do quarto tri. E até o próximo tri. Para quem é dos resultados e para quem não é, estamos aqui na semana que vem com vídeos um pouco mais diferentes para sair dessa temática de ações, tá? Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Valeu!